Então, o sumário do que eu vou falar hoje, eu vou fazer uma rápida introdução, aí eu vou falar sobre barreiras de transporte, sem shear, um tipo especial de barreira, que aparece no mapa padrão não twist, que isso é uma introdução que eu preciso para depois, no item 3, que é o assunto principal da apresentação, eu falar sobre essas barreiras desse tipo que aparecem em tokamaks. E para encerrar, essa é a parte principal. O 3 é a parte mais longa da apresentação, e a quarta vai ser curta, mas mostrando evidências dessas barreiras no tokamak TCA-BR, que é o tokamak da Universidade de São Paulo. E na quinto item, uma rápida conclusão. Então, vamos começar. Então, na introdução, queria chamar a atenção que eu vou falar sobre essas barreiras sem shear, que surgem no transporte de partículas do tokamak. Então, o tokamak está perdendo partículas, ele é um toroide, então, radialmente, ele está perdendo partículas, mas podem aparecer barreiras que, então, protegem, diminuem o escape ou evitam o escape dessas partículas. E o que eu vou apresentar aqui é baseado em 2 artigos que foram publicados em 2019 pelo Alberto Marcos e alguns colaboradores, e na época ele era um bolsista de pós-doutoramento, e pelo Leonardo Osório, que é um bolsista de doutoramento, que está fazendo doutoramento no momento na USP, e esse foi um trabalho que saiu esse ano. Então, esses 2 artigos é o que vão compor aí a minha apresentação. Então, inicialmente, eu preciso falar desse mapa não twist, para mostrar o que é uma barreira sem shear. Então, esse é um mapa, um sistema discreto, que foi introduzido em 1993, apareceu num artigo do Del Castillo Negrete e do Morrison. Então, depois disso, eles fizeram alguns artigos sobre esse mapa, né, e também eu acabei me envolvendo em alguns trabalhos sobre ele. Então, tem uma referência aqui que eu cito de 2009, o primeiro autor é o José Danilo Zezeste. Então, nós estudamos propriedades de transporte para esse mapa, né? E o Morrison também contribuiu com esse trabalho. Então, vamos ver o que é esse mapa não twist. Então, o mapa não twist é um mapa bidimensional, é um mapa sincrético, né? As áreas são conservadas, e ele tem, então, 2 coordenadas, o x e o y, né? Então, dado uma condição yn e xn, né? Dado xn e yn, eu calculo xn mais 1, substituindo aqui e sabendo yn, eu calculo yn mais 1. E aí, de forma recursiva, eu vou gerando vários pontos. Eu tenho 2 parâmetros de controle, que são o A e o B. Né? Então, o A faria o papel de um equilíbrio, e ele fornece a rotação do sistema em equilíbrio, eu chamo de equilíbrio shear, e o B é a amplitude da perturbação, porque isso aqui é como se fosse um modo perturbando. Então, vocês vejam que se B for igual a 0, se não tiver nenhuma perturbação aí no mapa, então o x fica constante. O x ficando constante, então o delta y, o incremento de y a cada iteração, é sempre o mesmo. E aí eu posso, para b igual a 0, portanto, eu posso fazer um gráfico desse incremento do y em função do x. Isso dá uma parábola, né? Que é 1 menos x ao quadrado, dá uma parábola que tem um ponto de máximo. Nesse ponto de máximo, então é um ponto cujo gradiente do número do salto, aí, que é o número de rotação, o gradiente é nulo, né? Então a gente diz que é um ponto sem shear. Mas se o B for diferente de 0, e o A também, então aí temos várias coisas que podem ocorrer. Então, em particular, eu peguei aqui um exemplo com 2 valores fixados aí, um valor para A, outro valor para B. Aí fiz um mapa, né? Então, estou apresentando para vocês. Isso significa o quê? Se eu devo ter pego várias condições iniciais aqui ao longo dessa linha aqui azul. Então, várias condições. Então, eu vejo que tem alguns pontos nessa região, tem trajetória caótica, então preenche essa área. Ali em cima também tem área caótica. E depois há várias linhas invariantes, né? Digo a linha invariante porque se eu pegar uma condição inicial em cima de uma linha, a condição inicial fica sempre em cima dessa linha, né? Então ela é uma linha invariante. Aqui tem ilhas, né? E aqui tem essa linha em vermelho, que é o ponto a curva que nos interessa, a invariante que nos interessa é uma invariante sem shear, é uma barreira sem shear. Como que eu sei que ela está aí? Porque se eu pegar nessa região aqui, onde eu posso definir o número de rotação,
porque ele não está definido para trajetórias caóticas, mas para trajetórias regulares eu posso definir. Né? Então, eu defino o número de rotação como sendo o incremento em x para cada. Eu vou fazer x inicial sempre igual a zero, e aí eu vou variando aqui o número de y da condição inicial. Então, eu coloco aqui no eixo horizontal a condição y inicial. E coloco no vertical o número de rotação que eu calculei desta maneira aqui, como sendo um limite. Né? Mas eu pego um número grande de iterações, faço a média do incremento, né, em x, e marco aqui. Então, isso, né, se b fosse igual a zero, isso aqui daria uma parábola, com um ponto de máximo em um certo lugar. Mas não é, né? Então, é uma alteração no número de rotação devido ao b não ser igual a zero. Mas, entretanto, eu noto que tem um ponto de máximo aqui, onde está em vermelho. Né? Então, desse ponto de máximo, o gradiente do número de rotação é nulo. É isso que nos interessa. E onde está no mapa aqui da esquerda, esse ponto correspondente a esse ponto? Bom, eu tinha, ao longo de x igual a zero, eu tenho que ler o y. Então, eu leio a posição do y, né, e marco aqui, um ponto inicial, com x igual a zero e o y que eu li naquele gráfico. Né? E aí, pego um ponto inicial ali e traço essa linha invariante em vermelho, porque eu sei que é a curva sem chia. Qualquer curva, se eu pegar um outro x inicial e cruzar aqui na região da linha vermelha, vai ser sempre um ponto de máximo. Né? Então, aqui, quando passa por uma ilha, tem um patamar. Né? Então, isso é. Agora, outros exemplos eu apresento aqui, variando o A e o B, a gente tem situações diferentes para o mapa. Né? Essa figura B está parecida com aquela que eu mostrei. Aqui tem uma outra, a curva sem chia está mais retorcida, e tem ilhas de cada lado dela. E aí, se eu for aumentando a amplitude da perturbação do B, por exemplo, então ela vai ficando cada vez mais fina, vai destruindo as superfícies, as linhas invariantes ao redor dela, e ela vai persistindo aí. Né? Então, aqui tem a linha invariante em azul, e ela continua aí. Aí, aumentando mais, quebra essa linha invariante, então não existe mais. Né? Aqui nessa situação, se eu pegar uma trajetória caótica aqui abaixo da linha azul, ela nunca passa para cima. Se eu pegar assim, do lado de cima, nunca passa para baixo. Entretanto, quando a barreira em azul quebra, aí as trajetórias caóticas podem passar de uma região para outra. Mas ainda fica um conjunto de ilhas, e aí fica um stickness, um grude, quer dizer, a trajetória ao passar por essa região onde havia a curva sem chia, ela pode ficar momentaneamente presa, quer dizer, ela fica presa durante algumas iterações, aí escapa. Então, isso aí acaba afetando o transporte, né, ao longo do sistema. Com a barreira não passa, mas mesmo quebrando a barreira, para alguns parâmetros pode haver esse stickness grande, para outros nem tanto. Né? Então, a questão é, eu tenho dois parâmetros A e B, quando é que eu tenho essa curva? E quando ela não existe? Tá? Bom, então eu fiz aqui, tem uma figura de espaço de parâmetros de B contra A. Então, em azul, existe a curva sem shear. Qualquer valor desses eu vejo que existe. A curva sem shear. Em amarelo, ela não existe. Se eu fizer um zoom, aqui está o zoom, eu vejo que tem uma estrutura complexa. Né? Na verdade, ele tem uma parte que é fractal e outra parte que não é fractal. É misto, né? A fronteira aí é mista. Então, dá para perceber que nessa região da fronteira, uma pequena mudança no parâmetro faz com que a barreira exista ou não. Então, você imagina um sistema físico que está perto dessa, que tem uma barreira sem shear, e ela está perto da transição. Então, conforme a experiência está sendo conduzida, uma pequena flutuação no parâmetro de controle, então fica aparecendo a barreira ou desaparecendo a barreira. Então, o transporte é bastante afetado nessa região. Né? Então, a conclusão é que essas barreiras invariantes, sem shear, elas podem aparecer se tiver um perfil de equilíbrio não monotônico, como tinha lá que eu mostrei que era parabólico. Né? E eles também dependem, essas barreiras dependem tanto do equilíbrio quanto da amplitude da perturbação. Interessante que esse tipo de mapa ele pode aparecer em vários modelos. Né? Então, ele é uma espécie aí de um oscilador harmônico para os mapas conservativos. Né? Ele pode aparecer, ou um pouco alterado, aparecer, não exatamente ele, mas um outro semelhante, com os termos um pouco diferentes. Né? E eles aparecem nas seções de Poincaré dos sistemas hamiltonianos. Né? Então, se eu tenho um sistema hamiltoniano com 2 graus de liberdade, o mapa de Poincaré
Se eu conseguir derivar um mapa, eu posso cair num mapa padrão, num twist ou algum parecido, desde que no equilíbrio eu tenha perfis não monotônicos. Essa é a condição. Se for monotônico, aí não tem esse efeito. Então, vamos ver aí como aparece isso em tokamaks, né? Então, aqueles dois artigos que eu falei para vocês estão aqui, né? Um fala sobre a influência do campo elétrico radial do tokamak nessas barreiras. E o outro discute o surgimento dessas barreiras. Esses dois artigos foram feitos por alguns colaboradores brasileiros, e tem o Yves Elskins, que é um pesquisador francês, e ele aparece aí porque nós fizemos um trabalho aqui numa colaboração, um projeto, um convênio CAPES-COFECUB, envolvendo a Universidade de São Paulo e a Universidade do Elskins, que é a Universidade de Aix-Marseille. E nos dois artigos, eu fiz questão de colocar aqui, que nós usamos o modelo do Horton, que é um artigo publicado em 98, isso é que serviu de modelo para esses trabalhos. Então, vamos ver como apresentar o trabalho. Bom, primeiro, eu tenho que imaginar assim, o tokamak, ele é um toroide, e tem um plasma aí na região toroidal. Então, aqui tem umas coordenadas que nos interessam, né? B é o raio menor do toroide, R0 é o raio maior do toroide. Então, eu marco aqui no plano, né, numa intersecção aí, eu estou marcando um ângulo θ e uma posição radial, né? Então, R e θ são as coordenadas que nos interessam. Se esse toroide tiver um raio grande, então eu faço uma aproximação desse toroide por um cilindro periódico, né? Então, a superfície de cima corresponde à superfície de baixo. Ele é um cilindro periódico, e aí esse é o tratamento que nós vamos fazer com essa aproximação para cilindro periódico, né? Então, aqui está o raio menor do plasma, aqui o comprimento do cilindro é 2πr0, onde R0 é o raio do toroide. E as coordenadas R e θ são marcadas aqui num plano, né? Bom, no lugar de usar R e θ, nós vamos usar a variável I, que é R sobre A ao quadrado, onde A é o raio do plasma, que é um pouquinho menor que B, não está representado aqui. B é o raio da parede, né, do vaso, e o plasma está confinado, ele não está encostado na parede, ele é um pouco menor. Então, ele tem o raio A. Então, a variável I depende desse raio A. E o psi é um ângulo que é uma combinação de θ, que é esse ângulo que está aqui, eu estou aqui com outra notação, né? E do ângulo φ, que aqui também está escrito de uma outra maneira. Então, esse é o θ e esse é o φ, que aparecem aqui que aparece aqui nessa figura, o θ e o φ, tá vendo? Com outra notação. Então, isso aqui é um ângulo helicoidal, né? Uma combinação de dois ângulos. Então, o I faz o papel de ação, e isso aqui faz o papel do ângulo associado à ação. Então, nesse caso, nós vamos pegar a equação de movimento que nos interessa. Então, vou explicar a equação. Então, nós estamos dentro do plasma, x é a posição de uma partícula, né, do íon. O íon está ali dentro do plasma, ele tem uma posição vetor x. Aí, qual o movimento que ele faz? Ele faz um movimento em que ele tem uma velocidade ao longo da linha do campo magnético, que é o vetor B sobre o módulo de B. Isso, para nós, vai ter duas componentes, uma componente na direção Z, outra componente na direção θ. Então, o campo de equilíbrio, né? Nós não vamos ter oscilação magnética nesse modelo, porque nós estamos interessados nas flutuações eletrostáticas na borda, e elas ocorrem independente das magnéticas. Então, nós vamos considerar que o íon está andando ao longo da linha do campo magnético. Ao mesmo tempo, ele sofre uma deriva, porque existe um campo elétrico e magnético no plasma, então ele sofre um arrasto para radial, que vai puxando ele para fora do plasma, que é dado por E vezes B, sobre B2. Então, o que nos interessa aqui é colocar o B como sendo o campo magnético na direção toroidal, né, na direção que para nós é o Z, e aqui colocar a soma do campo elétrico de equilíbrio, que tem o ER, é uma componente radial, essencialmente, mais a flutuação do campo elétrico. A flutuação do campo elétrico, que vai ser importante, está escrito aqui o gradiente dessa flutuação. Então, o campo elétrico que flutua é o gradiente de φ, desse φ aqui, não é um ângulo, isso aqui é uma função escalar, né? Então, isso é uma somatória de modos, porque existem vários modos ali dentro do plasma. É um espectro turbulento, são vários modos. Tem modos espaciais, então, aparecem
dois números inteiros, aí o M e o L, multiplicando os ângulos θ e φ, eu tenho que somar sobre L e M, né, para pegar os vários modos. Mas também tem uma oscilação no tempo, um modo, então tem uma frequência, e a frequência vai ser um múltiplo de ômega zero. Então esse ômega zero, esses N's, a gente tem que descobrir, analisando a experiência, então nós vamos assumir aí que são os que a gente andou encontrando no tokamak da USP. E o ML, nós vamos pegar um modo dominante. Então, vamos pegar um M fixo e um L fixo, que é o modo principal que existe lá. Né? Mas existe uma distribuição em torno dele. Nós fizemos essa aproximação. Então, tem um modo espacial e tem esses modos aqui, temporais. Tá? Então, esse é o campo que eu vou supor. E quero saber o que isso aqui vai fazer aqui nesta equação. Né? Vai dar um campo elétrico perturbado, multiplicando o campo magnético. Se eu escrever em coordenadas cartesianas essa equação vetorial, então eu tenho aqui o deslocamento dr sobre dt, que depende aqui do φ1, né? Então eu quero saber a posição radial, porque o íon vai se deslocar ao longo do plasma e eu vou medir esse deslocamento. Mas as equações estão acopladas, naturalmente. Né? Entretanto, eu posso escrever essas três equações. Bom, isso aqui é o artigo aí. Opa, acho que foi um. Aqui. Acho que isso aqui está fora de lugar, né? Depois mais para frente. Tá, então, são aquelas variáveis que eu estou usando. Aqui são as três equações acopladas, né? Em coordenadas escalares, para essa oscilação do potencial de plasma. Eu posso transformar essas três equações nessas duas aqui. Uma equação para I e outra para Psi. Essencialmente porque o Psi é uma combinação de dois ângulos, né? Então, eu fico com a derivada temporal do I, e aí eu quero calcular como o I vai variando com o movimento do íon, porque se o íon está sendo arrastado para fora, então o I vai aumentando para o lado de fora do plasma. E ele depende das amplitudes da flutuação, né? Eu fixei um M e um L, e aqui no trabalho nós vamos escolher três modos principais. Ele é mais turbulento na parte espacial, tem um pico em M e L, mas uma distribuição. Na parte temporal, tem três modos dominantes, principalmente. Eu vou pegar esses modos dominantes. Agora, se não tiver nenhuma flutuação, se cada um dos modos tiver amplitude nula, então a derivada temporal do I é zero, portanto, o I é uma constante de movimento. Aí não vai ter caos no sistema, eu só tenho linhas de I constantes, então não tem transporte. Entretanto, quando o φ for diferente de zero, aí o I varia, e aqui está acoplada com uma outra equação, que aqui entra o campo elétrico radial, que vai ser importante para nós, né? Então, nesse trabalho, nós vamos prestar atenção na variação da amplitude da flutuação, que é o φn, e na variação do perfil do campo elétrico radial, de equilíbrio. Então, esses são os dois fatores que vão aparecer. Né? O resto aparece aqui. Esse Q é uma propriedade, ele dá a razão entre componentes do campo magnético na direção toroidal e na direção perpendicular. Então, é uma coisa que é dado, e o V paralelo também é conhecido no tokamak, né? A velocidade de fluxo do plasma ao redor do toroide. Então, eu já falei que se os φ forem zero, o I é constante, não tem transporte. Entretanto, aqui nós identificamos as ressonâncias, porque aqui na perturbação do I existe um seno e existe esse ângulo aqui dentro. Né? Então, eu sei que o φ é um valor pequeno e que isso aqui é uma perturbação. Entretanto, quando o ângulo aqui dentro ficar constante no tempo, aí eu sei que essa pequena perturbação pode contribuir de forma importante. Então, isso vai me dar a condição de ressonância. Eu digo que aquele ângulo, a derivada dá zero, portanto, eu obtenho que dψ dt igual n ômega zero. Mas dψ dt é uma das equações. Então, substituo, aí eu obtenho n ômega zero igual esses termos aqui. Então, isso aqui é ressonância. Se eu tiver três modos, n igual a 1, 2, 3, e eu tenho que verificar se no plasma, essas grandezas aqui, somadas, podem ser iguais a n vezes ômega zero. Em outras palavras, eu tenho que verificar isso aqui. Isso aqui é o n dividido por ômega zero, ou seja, a soma daqueles termos todos, né? Está na vertical. Na horizontal está o i. Então, para os perfis que eu estou considerando, isso aqui é o campo magnético, a informação do campo magnético, a razão entre as duas componentes. Isso aqui é o campo elétrico que eu vou considerar, então ele tem um perfil não monotônico, que para nós é importante. Eu lembro, para ter mapas não twisted, eu preciso de um perfil não monotônico. Então, o campo elétrico
na borda do plasma, está aqui está no centro do plasma, e lá no interior do plasma ele tem um ponto de máximo. A velocidade dos íons, ela varia, muda até de sinal, né? Dentro do plasma ela está numa direção, do lado de fora do plasma está em outra direção. Então, essas coisas aqui nós pegamos mais ou menos das medidas feitas no tokamak em São Paulo. E aí nós calculamos essa função toda que está aqui, né? Que dá o n ômega 0, dividimos por n, pusemos aqui no vertical, no horizontal está o i. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que essa função passa por um ponto que vale 4, outro ponto que vale 3, e não passa pelo 2, né? Então, se eu tiver os modos 2, 3, flutuações, eu falei que eram 2, 3, não, é 2, 3 e 4. Então, a flutuação 2 não é ressonante, mas a 3 e a 4 são, porque satisfaz a condição de ressonância. Você veja que o modo n igual a 3 satisfaz a condição de ressonância em 2 lugares, né? Então, vai ter ilhas, vai ter ressonâncias em 2 lugares. Então, para essa configuração, calculando, fazendo um mapa de Poincaré, nós obtemos esse mapa aqui, né? Isso aqui eu considerei apenas um modo para ficar mais simples, né? Mais bem comportado. O mapa só tem o modo 3, o modo 2 e o modo 4 tem amplitudes nulas. Então, eu vejo as ilhas aqui aparecendo em 2 lugares, porque aqui está o mapa, aqui está mostrando aqui que a ressonância aparece em 2 lugares. E o ponto da curva sem shear está aqui, aparece em torno de meio, né? Uma ilha aparece aqui em 0,3, está aqui o 0,3, a outra ilha aparece em 1, pouco, está aqui, né? Então, se eu fizer o número de rotação, eu pego várias condições iniciais ao longo de psi igual a 0, faço o número de rotação e eu vejo que tem realmente um ponto de mínimo nessa posição onde está a curva sem shear, né? Então, tenho certeza que ela está aí. Então, eu estou reproduzindo aqui a mesma coisa. Agora eu tinha só um modo, agora eu vou colocar 2 modos, um com amplitude 3, outro 0,1, né? Quando eu ponho esses modos, com 3 modos presentes, então, toda essa parte aqui de linhas invariantes são destruídas, isso aqui vira só uma órbita caótica, e sobrou uma ilha. Agora, de forma surpreendente, se eu aumentar a amplitude de perturbação do modo não ressonante de 3 para 15, aí são restauradas algumas linhas invariantes e aparece a curva sem shear. Então, ao contrário do que intuitivamente a gente imaginaria, essas barreiras podem até ser criadas pelo aumento da amplitude da perturbação. Então, não é aumentando a perturbação, nem sempre está aumentando a região de caos, né? Às vezes diminui. Inclusive, esse exemplo está mostrando isso. Outra coisa que eu posso ver é também variando o campo elétrico, variando o perfil do campo elétrico. Aqui está 2 perfis, um em verde e outro em azul. O perfil em azul, ele tem uma pequena diferença em relação ao verde. Isso aí pode ser feito no experimento lá no tokamak, que eu vou mostrar no final como. Agora, se eu for olhar a condição de ressonância, eu vejo que o perfil do campo elétrico que estava em azul, se eu olhar a condição de ressonância, eu vou ver que existe ressonância n igual a 2 em 2 locais. Aí, quando eu faço um mapa, dá isso aqui, bastante caos, né, sem curva, não tem curva sem shear. Aí, quando eu vario um pouco o campo elétrico, assumo a linha verde, então se eu vou ver a curva, a ressonância n igual a 2 não existe mais. Existe um modo, mas ele não é ressonante. Aí surge a curva sem shear. Então, a curva sem shear pode aparecer variando o campo elétrico, mas também pode aparecer variando a amplitude de perturbação. Essa é a moral da história, né? Então, agora vamos para o trabalho publicado esse ano. Então, nós temos aqui o mesmo efeito que eu acabei de falar. Era uma situação que tinha curva sem shear e tinha amplitude do modo não ressonante. Aí eu vou aumentando a amplitude do modo, vou criando caos, mas a curva sem shear continua, até que ela é destruída, sumiu. Aí eu aumento mais ainda a amplitude, ela volta a aparecer. Então, o mesmo efeito nós vimos de novo aqui. E que ela volta, está aqui a prova, porque a gente calcula o número de rotação, calcula, vê que tem um ponto de máximo, né? Bom, mais surpreendente é uma outra situação em que eu tenho 3 curvas sem shear, né? Aí eu, variando a amplitude, aí uma é destruída, ficam 2, variando mais ainda, destrói. A segunda fica só uma, e aí acaba sendo destruída também, aumentando. Então, ela é destruída, aumentando a amplitude da perturbação, e fica um stickness muito marcante aqui, uma região preta, né? E aqui estão as provas de que aquelas curvas são curvas sem shear. Eu calculo o número de rotação com essa precisão, né? É um cálculo difícil, numericamente, e obtenho que ele tem pontos de máximo, que dão aquelas posições. Bom, então eu vi que variando a amplitude da perturbação, pode existir curva ou não. Então nós fizemos um diagrama aqui. Aqui é o número de rotação. Então, quando existe curva sem shear, dá para descobrir o número de rotação
dela, né? Então, a gente calcula e marca em função da amplitude Φ2. Então, você vê que tem os intervalos em branco, é quando não tem curva sem shear. E vermelho é quando tem curva. Então, tem vários intervalos grandes, aqui tem intervalo, outro intervalo, tem vários intervalos sem curva. Aqui, essa parte mais confusa, nós fizemos um zoom. Então, você vê que tem região que tem duas curvas sem shear, tem 2 pontos. Tem outra região que tem 3, depois 2 pontos, 2, aí fica só um, e aí até que finalmente é destruído. Então, vamos ver evidência no tokamak, assim, lá em São Paulo, como é a evidência dessas barreiras, né? Bom, então, essas barreiras são ondas que estão se propagando lá na parte externa do plasma, que podem criar essas barreiras. Então, nós fizemos uma estimativa, uma interpretação de experiências que foram feitas no TCA-BR, e nós publicamos esse artigo em 2008 com o Alberto Marcos, que na época fazia doutoramento. Nós publicamos, interessante é que nós publicamos com o Horton, que é o autor do modelo que nós usamos nessas interpretações, né? Nós discutimos com ele o trabalho, depois nós fizemos o trabalho, escrevemos junto com ele, o Morrison também participou, e o Zwingli era o físico experimental principal envolvido, e o Alberto, na verdade, é um físico teórico, então o Zwingli ajudou na parte experimental para ele pegar os dados. Nós não fizemos experiência nenhuma, nós simplesmente pegamos dados que estavam armazenados lá no computador lá do tokamak, os dados ficam armazenados, e para ilustrar a tese do Alberto Marcos, eu sugeri que ele procurasse descargas no tokamak que eventualmente poderiam ser interpretadas como dando evidências de barreiras de transporte. Então ele foi procurar lá, junto com o Zwingli, e acabaram achando, que eu vou mostrar a seguir para vocês. Né? Então, mas o que é feito lá no tokamak? Eles têm um eletrodo, é uma barrinha, que eles colocam aqui na borda do plasma. Não pode entrar muito também, porque a parte interna é muito quente, mas aqui na parte externa, onde tem turbulência, onde estão viajando as ondas e onde ocorre o transporte, então eles colocam uma barra, essa barra está ligada no potencial elétrico. O que ela faz? Modifica o campo elétrico nessa região. O plasma ele se comporta como um todo, você perturbando o campo elétrico aqui, aquela influência se propaga ao longo do plasma. Depois as oscilações do campo do potencial elétrico são medidas em bobinas que são colocadas aqui ao redor do plasma, e elas detectam as oscilações elétricas. Então, só por uma curiosidade, oscilações magnéticas também tem uma sonda que entra aqui na região externa e mede flutuações. Elas são espiras de Mirnov, bem pequenininhas, que são colocadas aí, são medidas oscilações do potencial elétrico. Bom, então, em outras palavras, o Marcos e o Zwingli encontraram várias descargas com valores diferentes de potencial elétrico no eletrodo. Então, o que eles viram foi o seguinte: aqui são 4 descargas. Em cada descarga tem um espectro de frequência em função do tempo. Só que, para cada descarga, aquele eletrodo estava ligado num potencial diferente. Primeiro, na figura A, o eletrodo está lá, mas não tinha potencial nenhum. Então, você vê aqui o espectro das oscilações. Mas isso aqui já é o transporte. Nós calculamos o transporte, fizemos análise de Fourier do transporte. O transporte é a contagem de partículas escapando. Tem uma técnica que nós usamos para calcular. Acho que no momento não interessa, mas, enfim, era o transporte mesmo, o fluxo de partículas radial para fora do plasma. Fluxo de partículas perdidas pelo plasma. Fizemos uma análise de Fourier, então você vê que ainda ocorrem várias frequências, né? E está aqui, um certo intervalo de tempo, aqui nós pegamos aqui 10 milissegundos, 10 milissegundos para fazer essa análise. Aí pegamos uma descarga e que o eletrodo estava ligado a 90 volts. Aí já diminuiu um pouco a amplitude do transporte. Aqui tem uma escala do transporte, né? Aí pegamos depois com 170 volts, diminuiu mais ainda, e com 250 volts era um resultado bom, que caía bastante o transporte de partículas. Então, é evidência de que surgia alguma barreira ali para evitar o transporte. E aí, na tese do Alberto, realmente, usando o modelo do Horton, ele procurou estimar ali, com as condições do plasma, qual deveria ser o eletrodo para essa barreira, e deu da ordem de 250 volts. Né? Nós publicamos o artigo, foi o trabalho principal da tese de doutoramento dele. Certo? Então, isso aqui é uma evidência direta de que existem barreiras. E alguma barreira surgiu,
Uma pequena variação do campo elétrico, não é tão grande assim, mas uma pequena barreira surgiu e criou condições para evitar a perda de partículas, a partir do instante que foi ligado. Né? Então, aqui no diagrama, nos primeiros 5 segundos, não está ligado o eletrodo. Aqui continua desligado, mas aí liga rapidamente nas outras descargas e a gente vê que cai o transporte. Então, são 4 descargas que ele encontrou lá para corroborar, para fazer uma aplicação da teoria que ele tinha desenvolvido na tese. Então, a conclusão da minha apresentação é que aparecem barreiras de transporte no tokamak, desde que tenha algum perfil não monotônico. No caso, eu estava olhando o campo elétrico radial, né? Mas essas barreiras dependem ainda não só depende do perfil do equilíbrio, mesmo sendo não monotônico, pode não existir a barreira, depende do perfil e depende também da amplitude da perturbação. Inclusive, aumentando, pode até surgir, né? Porque a gente imaginaria que aumentando sempre destruiria as barreiras. Não, às vezes faz surgir a barreira. Aí nós, como eu acabei de mostrar no tokamak, esse ABR, nós encontramos evidência do surgimento dessas barreiras. Então, muito obrigado pela atenção